Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre calopsitas que eram mansas e ficaram ariscas. O normal que a gente vê por aí são calopsitas que eram ariscas e ficaram mansas, mas existem sim alguns casos de calopsitas que eram mansas e ficaram ariscas. Se você já viu um caso desses, dá um like aqui já nesse vídeo. Se você não viu um caso desse, dá um like aqui nesse vídeo do mesmo jeito, tá? Senão o Pikachu vai ficar muito chateado. Ó, viu? Já tá até chateado com você que ainda não deu um like. Esse caso de calopsita que era mansa e ficou arisca é muito mais comum do que a gente imagina. O que acontece é que a pessoa se empolga em querer ter uma calopsita, uma ave mansa. Nos primeiros meses ela dedica muita atenção, muito carinho, mas depois que deixa de ser novidade, a pessoa larga a ave lá na gaiola dela e meio que é abandonada. Só que infelizmente as calopsitas não são como cães e gatos. Naturalmente as calopsitas não são domesticadas. O que a gente faz é amansar o indivíduo específico. Então a gente pega um animal de uma espécie que não é domesticada e amansa, acostuma ele com o ser humano. O que acontece quando você não mantém isso a longo prazo? Se você não mantiver contato com esse animal, o instinto dele vai falar mais alto e ele vai voltar às origens dele, ele vai voltar a ser uma ave arisca, porque as aves ariscas, elas sobrevivem muito mais tempo na natureza do que as aves mansas, né? Não é muito comum a gente vê aí na cidade um pombo atropelado, uma ave atropelada, que ela já se acostumou tanto com o meio, com as pessoas, com os veículos, que elas não se assustam mais e acabam dando mole e acabam sendo atropeladas. A ave arisca, por sua vez, ela sobrevive muito mais tempo na natureza, porque antes do problema chegar, ela já se adianta. Então, no caso de um carro, uma ave arisca, muito arisca, nunca vai ser atropelada, porque o carro está a 100 metros dela, ela já voou, tá? E isso então é uma questão de sobrevivência. A ave ser arisca é bom para a sobrevivência dela. Por isso que se a gente não mantiver a proximidade com a nossa ave a longo prazo, sempre mantiver essa proximidade, a tendência é que ela volte a ser arisca por uma questão de sobrevivência natural dela. A gente tem que lembrar que cada indivíduo é um indivíduo, então não significa que a sua ave mansa, se você deixar de brincar com ela, ela vai ficar arisca, tá? Eu tenho aqui dois exemplos completamente diferentes. O Dito, que já apareceu aqui em vários vídeos, ele era a ave mais mansa do plantel, gostava de carinho, brincava, subia no dedo, não sei o que. Fiquei um tempo sem poder tirar ele da gaiola, né? Porque fiquei um tempo viajando, depois ele ficou um tempo de reprodução e tudo mais. Quando voltou dessa história inteira, ele já estava bem mais arisco do que o normal, até do que algumas outras aves ariscas. E hoje é muito difícil tirar ele da gaiola. Quando eu venho gravar com ele, eu fico um tempão tentando pegar ele na gaiola. Apesar de que comigo ele fica bem, né? Ele aceita um carinho, aceita que eu pegue. Para tirar ele da gaiola é muito difícil. O outro exemplo é o Pikachu, que era uma ave arisca que eu só amansei quando ele já era adulto. E depois passou pelo mesmo problema do Dito. Eu viajei, ele entrou em reprodução e quando eu peguei ele estava também arisco de novo. Mas com o convívio ele voltou a ficar manso. Hoje o Pikachu, apesar de ser uma ave originalmente arisca, né, comparado ao Dito, ele é muito mais fácil de pegar na gaiola do que o Dito. O Dito reclama, se debate, foge. O Pikachu já não, ele já fica mais de boa quando eu vou pegar. Então cada indivíduo é um indivíduo, a gente não tem como saber exatamente como cada indivíduo vai se comportar, mas normalmente uma ave que é mansa e é abandonada lá na gaiola sozinha ou com uma outra ave, enfim, se você não mantiver esse contato com ela, ela normalmente vai voltando os instintos e ela vai voltando a ficar arisca. E aí a gente não sabe quanto tempo leva para a ave ficar arisca, se ela vai ficar, se ela não vai voltar a ser mansa, não tem como saber. Mas por experiência aqui do plantel, se você dedicar pelo menos 1-2 horinhas por semana aí de interação com a tua ave, você consegue manter ela bem mansinha, tá? Então, gente, se vocês se mudaram, se a vida deu uma virada de cabeça para baixo, nasceram filhos gêmeos, comecei a fazer faculdade à noite, mesmo assim, não deixe de pelo menos uma vez por semana dedicar umas horinhas ou um pouquinho por dia, 20 minutos por dia, dedicar um pouquinho do seu tempo à sua ave para que você mantenha a proximidade dela com você. Se por acaso aconteceu da sua ave ficar arisca, ela era mansa e ficou arisca, tem solução na maioria dos casos, tá? Todas as minhas aves que eram mais mansas, com o tempo ficaram mais ariscas, porque entraram em reprodução, eu não mexi muito com elas.
elas voltaram a ficar mansas. Nunca voltaram a ficar tão mansas quanto era, mas também quando é filhote você acaba manuseando mais, você acaba brincando mais. Quando ela cresce, ela já tem um par, então se você separa elas começam a gritar, já começa a aparecer uma série de dificuldades. Então eu não mexo mais com elas tanto hoje como eu mexia quando elas eram filhotes. Geralmente filhotes eu mexo mais. E com isso, naturalmente, elas vão ficando um pouco mais ariscas, cada um na sua cota, tá? Umas não gostam de pegar, outras não gostam de carinho, outras não gostam de... Enfim, cada uma tem a sua questão, né? E aí, como eu conheço as minhas aves, eu sei exatamente o que cada uma gosta e o que cada uma não gosta. E se a sua ave era mansa e ficou arisca, tem como amansar de novo, você não precisa voltar do início, porque algumas coisas ela já aprendeu. Por exemplo, ela já aprendeu que, pelo menos as minhas aves, que segurar não é uma ameaça, então elas não me bicam quando eu seguro, mas elas não gostam que segure, tá? Eu só seguro para trazer, para pegar da gaiola e levar para um outro lugar. Depois eu boto o dedinho para elas subirem. O Pikachu era arisco, ficou manso, ficou arisco, né? Se eu colocar o dedo, ele reluta um pouquinho, mas ele sobe, vem. Ele sobe, tá? Então, isso é uma coisa que ele aprendeu quando eu amansei e ele não esqueceu mais. Ele ainda reluta um pouquinho, mas faz. Tem dia que ele está de bom humor, né? E também tem que entender isso. Tem dia que as aves estão de bom humor, tem dias que não estão e a gente tem que respeitar, não tem o que fazer, né? Até a gente às vezes está de bom humor e às vezes não está. Mas eu sugiro que você sempre mantenha contato com a tua ave, não perca esse contato, porque amansar de novo dá muito mais trabalho do que você dedicar um pouquinho por dia ou um pouco por semana aí para manter essa relação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo, até semana que vem.